Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos pregando uma série de mensagens no livro de Atos e nesta noite daremos sequência a essas exposições no capítulo 1, versos 9 a 11, onde nós veremos a ascensão de Jesus Cristo e as suas implicações na vida dos crentes. Vamos ler e orar. Atos capítulo 1, versos 9 ao verso 11. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como veste subir. Até aqui, vamos orar. Ó Deus santo e bendito, diante da Tua palavra lida nesta noite, Senhor, nós queremos rogar que o Senhor nos ensine pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Pai, aplique em nosso coração as verdades da Tua Escritura. Nos transforma, Deus, segundo o Teu querer nesta noite. É o que rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós, como crentes, temos a obrigação de conhecer mais e mais o nosso Senhor. Não apenas um pouco, mas devemos buscar nos aprofundar na Escritura, buscando conhecer cada vez mais sua vida, obra e doutrinas. E com base na estrutura da própria obra de Lucas, que começa nos Evangelhos e termina em Atos, você entende que Lucas compreende de Cristo de maneira profunda e não superficial. Lucas não apresenta parte da obra de Cristo, mas ele apresenta um Cristo completo. E a respeito do texto que nós lemos nesta noite, o príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele diz que Lucas está trazendo a coroa da obra de Cristo à sua ascensão. E a obra completa de Cristo deve ser encarada com uma escada de 4 degraus. O primeiro degrau é a sua vida, depois a sua morte, depois a sua ressurreição e, por fim, a sua ascensão. Portanto, irmãos, chegamos neste momento no mais alto grau da escada apresentada por Lucas desde a narrativa do seu evangelho, quando ele relata ali a vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão, que também está narrada neste texto de Atos que lemos nesta noite. A ascensão do Senhor Jesus Cristo é o momento em que ele deixa esta terra e entra na glória celestial. E esta é uma das doutrinas mais mal conhecidas da igreja. E, portanto, acaba sendo motivo de muitas opiniões diferentes. E alguns, por não conhecerem a respeito desta doutrina, acabam por não ter confiança ou certeza da vida eterna. Em primeiro lugar, vamos à exposição a partir aí do verso 9. Vamos perceber o momento em que a ascensão acontece. O verso 9, Lucas relata: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Ora, se ele está tratando de uma conclusão, é porque antes dessa conclusão existem as palavras que foram ditas. E que palavras foram estas? Jesus está respondendo à pergunta do verso 6, quando os discípulos questionaram a respeito de qual seria o tempo em que Israel teria o reino restaurado. Portanto, as palavras a que Lucas se refere é a resposta de Jesus aos seus discípulos no verso 7 e verso 8. Acompanhe a leitura. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Perceba, meus irmãos, que essas palavras estão sendo ditas por Cristo após a sua ressurreição, já com seu corpo glorificado. Durante 40 dias, o nosso Senhor esteve convivendo em meio aos discípulos, instruindo-os, e, nesse caso específico, corrigindo as suas percepções sobre o reino,
dizendo que eles não deveriam se preocupar com o tempo e a restauração desse reino, porque o reino tem outra natureza. E o que eles precisavam era serem revestidos pelo Espírito Santo e sair pelo mundo a pregar o Evangelho. Essa será a preocupação da igreja entre o momento em que Cristo diz as últimas palavras neste mundo e a sua segunda vida. Como usaremos o poder do Espírito para que o Evangelho seja propagado na terra. Então, neste momento em que ele dá esta última ordem, relembrando a ordem da grande comissão, o texto vai falar no verso 9: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então veja, ele prometeu que o Espírito Santo iria descer e ele iria subir. O que está havendo aqui é uma troca. O Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, está terminando a sua missão para que o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, assuma também a sua missão. E ao afirmar isso, eu não estou dizendo que as pessoas da Trindade trabalham separadas umas das outras. Na verdade, tal afirmação seria uma heresia, como também aquela que diz que o Antigo Testamento era a dispensação do Pai, os Evangelhos a dispensação do Filho, e o livro de Atos até hoje a dispensação do Espírito. Esses pensamentos são uma tolice e uma heresia, pois desde a criação, relatada lá em Gênesis, fica claro que tudo foi criado pelo Deus Trino. Mas o que nós devemos entender é que a missão do Filho, fisicamente presente neste mundo, se encerra na sua ascensão. Mas não toda a sua missão em outros aspectos. Porque ele dizia que mandaria um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Portanto, Cristo continua presente na terra por meio do seu Espírito. Isso não poderia se dar com Cristo em seu corpo ressurreto, pois este corpo, sendo físico, não poderia habitar em tantos lugares ao mesmo tempo. Ele não pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo, fisicamente. Isso é importante para entendermos a necessidade da ascensão, que nós vamos tratar daqui a pouco. Ele está saindo corporalmente deste mundo, mas está enviando o seu Espírito. Isso aconteceu no 40º dia depois da sua ressurreição. E o Espírito veio no dia de Pentecostes, que foi o 50º dia depois da sua ressurreição. Ou seja, 10 dias depois que o nosso Senhor falou estas palavras e ascendeu aos céus, o Espírito ele foi enviado. Mas como se deu essa ascensão? Perceba que o texto vai dizer ainda no verso 9, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Ou seja, se deu de maneira pública. E sua ascensão foi pública para ser incontestável. Os fatos estão sendo narrados aqui como fatos históricos. Não é uma licença poética ou algum tipo de artifício literário. Testemunhas viram. Testemunhas oculares relataram que viram nosso Senhor subindo aos céus. É muito interessante, quando um fato é público e notório, dificilmente alguém se levanta contra. Por exemplo, a cruz do Calvário. Por que Cristo morreu em cima do monte? Porque sua morte precisava ser pública. E mesmo durante a sua vida, o ministério do nosso Senhor foi público. Pessoas ouviram seus sermões, viram seus sinais e maravilhas. Tudo foi testemunhado publicamente e relatado por Lucas no seu Evangelho e aqui nesse texto de Atos. A ascensão foi um fato público relatado não apenas por Lucas, mas outros autores bíblicos também fazem o seu relato. Marcos, ele vai escrever ali no capítulo 16, nos versos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Obrigado, irmão, pela água. Deus o abençoe. Continuando, irmãos. Também o apóstolo Pedro, ele traz o mesmo relato.
lá em Atos, no capítulo 2, versos 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vejam, irmãos, que Lucas está narrando exatamente o mesmo fato que Marcos narrou no seu evangelho e que Pedro relatou no seu sermão. Então nós já temos três pessoas distintas falando da mesma forma: Marcos, Lucas e Pedro. Mas vejamos também Efésios, nas palavras do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, versos 18 a 21. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, preste atenção, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Então veja que Paulo também concorda com essa mesma verdade. Cristo, após a sua ressurreição, subiu aos céus para se assentar à direita do Pai. E há uma grande importância em ter certeza que Cristo está no céu à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pois o céu não é esse céu que nós enxergamos aqui com os nossos olhos, mas é o lugar onde Deus reside, um lugar acima de todas as coisas que existem. Por que então Deus está nos céus? Por que Cristo foi elevado aos céus? Primeiro, para que eu entenda que Cristo não é como eu e você. Ele não é apenas um homem. Veja bem, ele é sim 100% homem e perfeitamente reto, santo, justo e sem pecado. Mas ele também é 100% Deus, de uma natureza que não somos, diferente de tudo e de todos. Ele é transcendental. Ele não habita corporalmente nesse mundo visível, mas ele foi exaltado acima de todo nome, para que todo nome seja diminuído e diante dele todo joelho se dobre. O nosso Senhor, Cristo, ele foi exaltado. O texto de Filipenses 2, tão conhecido, trata da humilhação e exaltação de Cristo. Em uma ordem lógica, naquele texto, o apóstolo Paulo primeiro trata da humilhação, que é a encarnação do Filho de Deus, até a sua morte. Esse foi o período da sua humilhação. Mas com a sua gloriosa ressurreição, o que passamos a contemplar é a sua exaltação, que vai culminar em sua ascensão, o clímax da exaltação do nosso Senhor. Cristo Jesus entrando nos portais eternos, meus irmãos, deixando claro que o Senhor é Deus, porque Deus habita nos céus. Para isso houve a ascensão de Cristo, para que fique claro que Ele é o Senhor sobre terra e céu. Outra coisa a observar neste texto é uma incompreendida diferença entre este evento narrado aqui em Atos com o que está registrado no final do Evangelho de Lucas. Lembrando que os dois foram registrados por Lucas. Veja o que diz Lucas 24:50. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Observe que Lucas encerra o seu texto do Evangelho e começa Atos falando do mesmo ponto, a ascensão do nosso Senhor. Mas no Evangelho, o fato é narrado de maneira mais curta. Ele simplesmente disse que Jesus foi elevado, erguendo as mãos e abençoando o povo. Ele não traz todas as informações que traz em Atos.
Mas, de maneira alguma, essa aparente diferença nos fatos é capaz de desacreditar a narrativa inspirada. Pois o que Lucas está fazendo é encerrar o primeiro volume das narrativas, o seu evangelho, de forma resumida, deixando para dar mais detalhes deste fato na introdução do seu segundo livro, o livro de Atos. Agora, depois de entender que a ascensão foi um fato histórico, que se deu de maneira pública, nós precisamos compreender o seu propósito. Volte a Atos capítulo 1, verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Porque após ressuscitar, Jesus teve que entrar nos céus? Ele não poderia simplesmente ter permanecido em nosso meio? É que aqui reside nossa ignorância a respeito da necessidade da ascensão. Porque a completude da obra de Cristo não se dá na ressurreição, mas na sua ascensão. Podemos começar a entender essa necessidade a partir de alguns textos. Por isso vamos ver, primeiramente, o que diz Levítico, lá no capítulo 9, sobre o sistema sacrificial, onde o cordeiro era levado até o sacerdote e este o examinava para ver se estava em conformidade com a lei. Após isso, era levado até o altar do sacrifício queimado. E aquela oferta com aroma suave subia aos céus. Quando subiu o aroma suave, era recebido por Deus, que então tinha sua ira aplacada. Depois disso, o sumo sacerdote, representando todo o povo, entrava no Santo dos Santos. Vamos ler aqui Levítico capítulo 9, verso 22. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Os irmãos viram que Lucas 24 diz que o Senhor, no momento que estava sendo elevado ao céu, ergueu as mãos e abençoou o seu povo. Há aqui uma evidente conexão entre o nosso Senhor e o sumo sacerdote, e no que os dois fizeram. No sistema sacrificial, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, trazendo consigo uma vasilha cheia de sangue do sacrifício, que era derramada sobre a tampa do propiciatório, onde existiam esculpidos os dois anjos. E com isso, a ira do Senhor era aplacada. Ou seja, a justiça de Deus era satisfeita. E o povo de Deus, que estava do lado de fora, sem acesso ao Senhor, distanciado de Deus por conta do pecado, agora, com a ira de Deus aplacada, estava na presença do Senhor por meio do sumo sacerdote. Quando esse ritual terminava, o texto diz que o sacerdote voltava de dentro para fora, onde o povo estava aguardando. Mas aguardando o quê? Aguardando para ver se Deus havia aceitado a oferta. Se a oferta não fosse recebida por Deus, não haveria bênção. Mas quando a oferta era recebida, o sacerdote levantava suas mãos e abençoava o povo. Meus irmãos, Deus aceitou a oferta. Jesus, o Cordeiro de Deus, entrou no Santo dos Santos e o seu sacrifício foi aceito por Deus Pai. E então, como registrado em Lucas 24, ele ergue as mãos como nosso eterno sumo sacerdote, nos abençoa e entra na presença do Pai. E porque ele está assentado à destra de Deus, eu tenho a certeza de que a oferta em Cristo Jesus foi aceita. Nem o peso de pecado há mais contra nós. Nós já habitamos na região celestial em Cristo. O que mais você precisa saber a respeito da ascensão? Quantas vezes já tememos a morte? Quantas vezes você já pensou que tinha perdido a sua salvação? Irmãos, todos esses pensamentos
são fruto de nossa ignorância sobre a ascensão de Cristo. Jesus, ele é o perfeito sumo sacerdote. Ele é a perfeita oferta pelo nosso pecado. E ele está assentado à direita do Pai. O Pai aceitou a oferta, o sacrifício pela minha e a sua vida. Ele subiu aos céus. Cristo entrou nos portões celestiais, como é cantado no Salmo 24, lá no versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Perdão. Como um príncipe, ele se assenta no trono ao lado do seu Pai. Para que fique claro, mais uma vez, que a obra dele foi terminada. Assim como na criação, após terminar de criar todas as coisas, Deus descansou da sua obra. O nosso Senhor Jesus ascendeu aos céus e assentou-se no trono. Porque não resta dúvida, a obra dele foi completa. A sua oferta foi aceita e ele está diante do Pai para interceder pelo seu povo. Ele é o eterno sumo sacerdote. Mas é preciso lembrar também que ele é o filho de Davi. Olhe Atos capítulo 2, verso 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, Cristo não é somente o eterno sumo sacerdote e a perfeita oferta, mas ele é o eterno Rei de todo o céu e terra. Ele está assentado ao lado do Pai, vendo destruir cada um dos seus inimigos, até que os ponha todos por estrado dos seus pés. A ascensão do Senhor, o fato dele estar sentado à destra de Deus, ensina que ele tem todo o governo sobre tudo que existe. Um último detalhe sobre a ascensão, voltando para Atos capítulo 1, verso 9, o texto diz: e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. São detalhes que numa leitura comum você passa desapercebido. Mas quando você está pensando a respeito dessa doutrina, isso faz muita diferença. Abra a tua Bíblia em Daniel, no capítulo 7, no versículo 13. Observe o que o profeta Daniel vai registrar. Daniel 7, 13. O texto diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Observe que Daniel, muitos anos antes de Cristo, viu o Senhor. Ele viu a Cristo Jesus entre as nuvens dos céus. Daniel, ele viu a majestade de Cristo. Cristo é o Rei eterno e imortal. Qual foi a reação dos discípulos diante destas coisas? Atos capítulo 1, versos 10 e 11, voltando à exposição do texto. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: varões galileus,
Porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Observe que a reação dos discípulos é que eles estavam com os olhos fitos. No grego, é uma expressão de estar com os olhos fixados, contemplando um objetivo. Uma pergunta: você olharia para outro lugar? Era inevitável a contemplação daquela imagem. O seu Senhor, que conviveu com você, morreu e ressuscitou, agora estava lhe dando instruções e ascendendo aos céus. Que ao ser apresentado ao Evangelho de Cristo, nos seja inevitável contemplar como objetivo as coisas do alto, meus irmãos. E em particular o reino dos céus, as maravilhas do céu, a esperança da segunda vinda. Como vai ser bom habitar no céu? Isso é ter os olhos fitos no céu, pensar na eternidade. Mas o texto ainda descreve mais coisas. Porque imediatamente vem um anjo para perguntar: por que vocês estão olhando para o céu? Parece uma pergunta tão óbvia, mas só parece. Pois o que os anjos estavam querendo dizer era que eles não precisavam estar com os olhos nessas coisas como algo ainda distante, mas que o reino de Deus já se adiantou. Olhem para o céu, se surpreendam com as coisas do Senhor, mas imediatamente eles dizem: aquele que subiu vai voltar. Irmãos, haverá um intervalo entre a sua ida e a sua volta. Por maravilhoso que seja pensar nas coisas do céu, ainda não habitamos lá. Estamos aqui reunidos no dia do Senhor, contemplando o nosso Senhor em toda a liturgia deste culto, com os nossos olhos fitos no reino celestial. Mas durante o restante da semana, precisamos, vivendo neste mundo, trabalhar, cuidar e criar nossas famílias e nos relacionar com a sociedade. Irmãos, devemos tomar muito cuidado, pois muitos crentes, com uma desculpa aparentemente piedosa, com o pretexto de estar aparentemente com os olhos fitos no céu, se esquecem que devem viver uma vida ainda neste mundo. Não são poucos aqueles que abandonam a responsabilidade na família, no trabalho, de estudar, de se esforçar, de trabalhar sustentando e cuidando da sua casa, coisas que aparentemente são menos espirituais do que aquelas que nós fazemos aqui neste momento. Não se engane. Somos chamados a viver toda a vida para a glória de Deus. Servimos a Deus neste culto, mas também o serviremos amanhã em nosso emprego, em nossa escola, em nossa família, na sociedade. Meus irmãos, a igreja tem padecido com a ideia de que só é espiritual aquilo que se faz na igreja. Não se deixe enganar. Não existe diferença entre vida secular e vida espiritual. O cristão, o nascido de novo, ele não tem duas vidas. Ele tem apenas uma única vida, na qual ele serve a Deus em qualquer uma das esferas em que ele está, seja na esfera familiar, profissional, na esfera da sociedade, ele está servindo a Deus. Tudo o que fazemos tem um grande peso espiritual. Mas ao mesmo tempo em que nós devemos viver como cidadãos deste mundo, é também preciso nos lembrar que somos cidadãos de um reino celestial. Enfim, somos cidadãos destes dois mundos. Ao mesmo tempo que aqueles discípulos são chamados à atenção sobre o que estavam olhando nos céus, eles deveriam também não desviar os seus olhos dos céus, para se lembrar da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor.
E mais ainda, é por nos lembrar destas coisas que uma promessa nunca será apagada de nossa alma. A promessa de que esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E a ênfase aqui é que, assim como foi um fato, a ascensão que eles acabaram de testemunhar, também é um fato que ele voltará. Isso vai acontecer da mesma forma. A sua ascensão foi pública, visível. Do mesmo jeito, meus irmãos, o nosso Senhor voltará de forma pública, visível. Por isso, nós não cremos, como muitos de forma errada acreditam, na volta do Senhor num suposto arrebatamento secreto. Nós cremos que Cristo voltará ainda uma vez e será de forma pública, com alarido, com trombetas, e todo o olho o verá. Mas por que os anjos terminaram as suas palavras assim? Foi para que não restasse qualquer sombra de dúvida. Nós vamos viver nessa tensão entre céu e terra a vida toda. Mas não precisamos ter medo. Assim como ele subiu, ele vai descer. Difícil, irmãos, pensar em um mundo onde Cristo reina e é o nosso sumo sacerdote. Um reinado onde ele tem os inimigos por estrado dos seus pés e, ao mesmo tempo, ver tanta desgraça acontecendo no mundo. O que nos conforta é que o Cristo que ascendeu um dia vai voltar. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que ele voltará tomando vingança como chama de fogo. Então, toda a maldade, todo o pecado, toda a injustiça deste mundo, que parece que o nosso Senhor não está vendo, pois alguns julgam desta forma, dizendo que se Deus existisse, que se Cristo realmente existisse, o mundo não estaria do jeito que está. Mas nós sabemos que o nosso Deus tudo está vendo e que quando o Senhor Jesus voltar, ele tomará vingança de todas estas coisas. Os ímpios serão condenados e nós, os salvos, estaremos com ele para todo sempre, em novos céus e nova terra. Em sua ascensão, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, um representante pactual, o nosso mediador, ele entrou nos céus. E sendo nosso representante, significa que com ele também nós já entramos nos céus. Já, mas ainda não. Isso acontece porque entramos na pessoa dele. Isso vai se confirmar no dia em que ele voltar. Naquele dia, vamos nos encontrar nas nuvens com ele, em glória, com o corpo como o dele, glorioso. E aí entraremos para todo sempre nas mansões celestiais. Amém? Vamos orar ao Senhor.